uma informação que é ruim para o adversário do candidato dele. Então, isso pode sim ser lido como uma interferência e vai ter consequências. Trend News. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deixou a grande mídia em polvorosa após afirmar, em entrevista coletiva no último domingo, que uma facção criminosa teria enviado um salve recomendando o voto em Guilherme Boulos, então candidato à Prefeitura de São Paulo. Em relação ao PCC? Não, teve o salve. Houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato em que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Outros. A declaração do governador ocorreu duas horas antes da apuração dos votos do segundo turno, quando o atual prefeito Ricardo Nunes foi confirmado reeleito a prefeito de São Paulo com quase 60% dos votos. O caso já havia sido divulgado no sábado pelo colunista Paulo Capelli, do portal Metrópolis, mas só ganhou destaque com a fala do governador. Segundo a matéria, as autoridades localizaram 4 comunicados manuscritos que mencionavam voto na chapa Boulos e Marta Suplicy. Os bilhetes teriam sido apreendidos em setembro, antes do primeiro turno, nas unidades prisionais penitenciária Presidente Venceslau, Riolândia e Guareí, e no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Em resposta, Guilherme Boulos negou as acusações, qualificando a declaração do governador como uma mentira descarada e que seria o laudo falso do segundo turno. Vocês acompanharam, aconteceu algo extremamente grave, agora, há pouco mais de uma hora, uma declaração irresponsável e mentirosa do governador Tarcísio de Freitas, ao lado do meu adversário, querendo atribuir que crime organizado, PCC, teria orientado o voto em mim, sem apresentar nenhum tipo de prova. Esse é o laudo falso do segundo turno. Eu tive às vésperas do primeiro turno um laudo falso tentando me atribuir uso de drogas. Foi desmascarado pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, pela imprensa. Agora, no dia da eleição, na boca do governador do estado, vem mais um ataque e uma mentira inacreditável. Ao lado do meu adversário. Então, isso mostra, de um lado, o desespero dos nossos adversários e um ataque sem limite. De outro lado, alguém que está sentado na cadeira de governador se sujeitar a desempenhar um papel como esse para tentar influenciar no resultado das eleições. Isso é crime eleitoral e por isso nós acabamos de entrar no TRE com uma ação de investigação eleitoral, é a ação mais grave que se pode entrar na Justiça Eleitoral, por abuso de poder político contra o governador Tarcísio de Freitas e o meu adversário, que é o beneficiário, e também pela divulgação de informação falsa. Visivelmente, houve um intuito de intervir com mentiras no resultado das eleições. Já disse para vocês, minha candidatura sofreu com isso no primeiro turno, com um laudo falso postado por outro adversário. E agora, no segundo turno, de maneira ainda mais grave, porque veio da boca de uma autoridade, do governador do estado de São Paulo, se utilizando da sua posição para poder inventar uma ficção, um absurdo, sem apresentar qualquer tipo de prova, numa enorme responsabilidade, e por isso acionamos a Justiça Eleitoral e deixo aqui a nossa cobrança para que a Justiça Eleitoral seja rápida no seu posicionamento, porque isso é inadmissível numa situação de normalidade democrática. É um nível de ataque, de baixaria, de mentira, que poucas vezes eu vi na história da democracia brasileira, vindo do governador do estado. O caso gerou uma treta entre jornalistas.
Na Globo News, a jornalista Ana Flor criticou tanto o governador quanto o jornalista Paulo Capelli por ter noticiado o caso. Essa notícia surge ontem, no fim da tarde, por meio de um colunista, e o que eu ouvi, inclusive, de fontes que conhecem o trabalho da imprensa, que acompanham, a gente, claro, acompanha, mas quem está de fora, alguém que publica muitas notas respectivas à visão do ex-governo de Jair Bolsonaro, enfim, e que traz notícias de bilhetes lá de setembro, ainda do primeiro turno. Bom, a partir disso surge uma pergunta para o governador hoje, durante o horário ainda de votação, e o governador responde. Quer dizer, por mais que ele diga que não era isso, ele apenas respondeu uma pergunta, ele abre um espaço para interferência no voto dos paulistanos. Não há dúvida disso, porque é o governador falando do lado do candidato dele. E ele dá uma informação que é ruim para o adversário do candidato dele. Então, isso pode sim ser lido como interferência e vai ter consequências. Pode ter consequências em termos de investigação, vai ampliar o embate político, mas pode também abrir um espaço para que um governador que é sempre visto como um mediador, que é visto como alguém de direita moderada, comece a aparecer também alguém que quer interferir no resultado de uma eleição. É claro que na campanha de Nunes, o que eu ouvi, não precisa, a distância está grande, isso foi um acaso, é uma pergunta que ele respondeu durante uma coletiva. De qualquer maneira, os políticos, especialmente aqueles que estão em cargos extremamente importantes, precisam saber que o que eles falam tem consequências muito fortes. E aqui a gente está falando do principal cabo eleitoral de um candidato à reeleição, o governador do estado, e falando em qual momento. Esse é também um ponto essencial. Durante aquele período em que as urnas estão abertas. Então, é grave e não pode ficar apenas como algo a ser desculpado. É preciso haver explicações mais amplas e até uma investigação de por que essa informação sai agora. Capelli, por sua vez, defendeu sua posição em comentário feito diretamente na publicação da Globo News no X, afirmando: Ana Flor, o que difere o meu trabalho do seu é que eu não tento publicar as notícias que convêm apenas a um lado político. E não tenho candidato favorito. O episódio expôs divergências sobre a cobertura durante o período eleitoral e levantou debates sobre a parcialidade da grande mídia. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Dessa maneira, você se mantém atualizado sobre os temas mais comentados da internet.